Olá, vamos começar então a correção dos exercícios que nós passamos em física, porém essa aula ela é a prática de laboratório em sala de aula, ok? Portanto, como ela é em sala de aula, será como uma aula em sala, né, de física, tá bom? Então, por isso nós vamos fazer a correção. Então, vamos lá. Questão número 1, ela diz assim: analisando as leis de Newton, pode-se concluir corretamente que: letra A, o movimento retilíneo e uniforme é consequência da aplicação de uma força constante sobre o corpo que se move. Não somente sobre o corpo que se move, mas também para que um corpo pare, né? Então, essa não é correta. Letra B, a lei da inércia prevê a existência de referenciais inerciais absolutos em repouso, como é o caso do centro da nossa galáxia. Não, a lei da inércia, ela diz que um corpo tende a permanecer no seu estado de movimento ou de repouso, né? Letra C, para toda ação existe uma reação correspondente, sendo exemplo dessa circunstância a força normal, que é reação à força-peso sobre objetos apoiados em superfícies planas. Bom, essa é uma afirmação correta, né? Ela se refere à terceira lei de Newton. Vamos ver então a letra D. Se um corpo é dotado de aceleração, este certamente é consequência da ação de uma força ou de um conjunto de forças de resultante diferente zero agindo sobre o corpo. Essa aqui até a gente pode pensar, porém, essa força, ela pode tanto fazer o corpo entrar em movimento, quanto o corpo parar, né, e ir desacelerando, tá certo? E a letra E, a força centrífuga é uma força que surge em decorrência da lei da inércia sobre corpos que obedecem ao movimento circular e que tem como reação a força centrípeta. Bom, então a alternativa correta, a letra C, que a gente está falando das leis de Newton, né? Questão número 2. Um dinamômetro possui duas extremidades presas a duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos, com força de mesma intensidade igual a 100 newtons. Quanto marcará o dinamômetro? Bom, o dinamômetro é um aparelho que a gente utiliza para medir força, tá? Então, vamos lá. Ele é aferido em newtons, né? Bom, então tá aqui, ó, as cordas aqui, né? E aqui a gente tem o dinamômetro. Esse carinha faz uma força para cá, né? Para a direita de 100 newtons e esse daqui para a esquerda também de 100 newtons. Então, qual vai ser a força? A gente percebe que eles estão parados, né? Que o dinamômetro aqui, ó, tá parado. Por quê? Porque esse daqui faz 100 newton e esse daqui faz 100 newton. Se esse faz 100 newton para um lado e o outro faz 100 newtons para o outro lado, isso quer dizer que o corpo está em equilíbrio, né? Então, qual vai ser a força que vai aparecer? 100 newtons, tá certo? Questão número 3. Essa caiu no Enem, hein? Recente, ó, de 2018. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. A gente não pode dizer quem tem, de onde vem a força de ação e de onde vem a força de reação, certo? Isso não é possível. Você sabe que tem ação e reação, mas a gente não tem. Eu não posso afirmar quem foi esse corpo que fez a ação, ou foi aquele corpo que tem a reação. Eu não posso dizer isso, certo? Não tem como. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Se o móvel se deslocar, não, né? Não é nula.
As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Não tem nada a ver, né? Porque o garoto vai empurrar um móvel e não o chão, né? A força de ação é um pouco maior do que a força de reação. Opa, a terceira lei de Newton diz que as forças têm mesma direção, mesma intensidade, só os sentidos que são opostos. Então, não tem uma força que é maior que a outra, tá? O par de forças de ação e reação não atua em o mesmo corpo. É isso aí. Porque olha só, suponhamos, vamos falar que o garoto está fazendo a ação, né? Então o garoto empurra. Ele exerce uma força sobre o móvel. O móvel vai devolver essa força, que a gente chamaria de reação. Mas eu repito aqui, eu não posso dizer quem é ação e quem é reação, tá bom? A gente está só colocando aleatoriamente aqui quem é ação e quem é reação. O que acontece? O corpo vai exercer uma força sobre o garoto. Então, são corpos separados, certo? Então, a opção correta é a letra E. Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força. Então, o menininho está com o pássaro aqui na mão. O pássaro exerce uma força sobre a mão do garoto, né? Então, ele está dizendo o seguinte, é correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força da terra sobre a mão do garoto? Não, né? Do pássaro sobre a mão do garoto, da terra sobre o pássaro, do pássaro sobre a terra, da mão do garoto sobre o pássaro. Então, veja bem, da terra não tem nada a ver. Do pássaro sobre a mão, ele falou pra gente que o pássaro está exercendo a ação, né? Está fazendo a ação. Não pode ser, né? Depois fala de novo da terra, também não tem nada a ver, né? A terra aqui está exercendo a força-peso. Ou está agindo, né? A gente está sobre a terra, né? Letra D, o pássaro sobre a terra, também o pássaro está sobre o garoto. Quem está sobre a terra é o garoto. E da mão do garoto sobre o pássaro. Então, quando o pássaro provoca uma força aqui na mão do garoto, a mão do garoto vai exercer a mesma força de volta, no sentido contrário, né? Para o pássaro. Então, a opção correta é a letra E. Número 5. Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com cargas elétricas de sinais iguais e módulos diferentes e se encontram situadas no vácuo, separadas uma da outra por uma distância x. Sobre a força elétrica que atua em cada uma dessas esferas, pense que são iguais em módulo e possuem sentidos opostos. Iguais em módulo possuem o mesmo sentido. Se for o mesmo sentido, vai tudo para o mesmo lugar, né? Elas vão se repelir, não é isso? Diferentes em módulo e possuem sentidos opostos. Diferentes em módulo e possuem mesmo sentido. Então, veja bem, eu tenho duas esferas metálicas idênticas. Elas estão carregadas eletricamente de sinais iguais e módulos diferentes, ou seja, uma é positivo, outra é negativo, tem o mesmo, tá? Suponhamos que essa aqui tem 10, essa aqui também vai ter 10. Só que essa está positiva e essa está negativa. Então, em módulos diferentes. Se encontram situadas no vácuo, separada por uma distância, uma da outra, né? Uma distância x. Sobre a força elétrica que atua em cada uma dessas esferas, se elas têm sinais contrários, o que vai acontecer? Elas têm o mesmo módulo, porque ele está falando, né? Que elas são idênticas, e possuem sentidos opostos, elas vão se atrair, não é isso? Sinais diferentes, né? Se atraem, não é isso? Quando eu tenho cargas opostas, elas se atraem. Então, o que vai acontecer? Uma vem nesse sentido, a outra no outro sentido, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, tá bom? Tá lá.